Essa falsa promessa está enganando milhares de cristãos, e quase ninguém está tendo coragem de dizer a verdade. Mas hoje, a mentira vai cair. Você já reparou como a maioria dos crentes de hoje vive correndo atrás de promessa? Mas não qualquer promessa. Eles querem vitória, bênção, sucesso, portas abertas, conquista, dupla honra, 7 vezes mais. E o pior, acham que tudo isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas deixa eu te falar uma verdade que pode doer. Deus nunca prometeu uma vida sem cruz para quem decidiu seguir o Filho dele. Prometeram para você um céu sem tempestades. Falaram de uma estrada cheia de flores, mas esconderam os espinhos. Disseram: vem para Jesus e tudo vai melhorar. Mas não contaram que seguir a Cristo é morrer para si mesmo todos os dias. Não te disseram que a vitória bíblica não é carro novo, não é promoção no trabalho, não é ficar famoso no culto de domingo. A verdadeira vitória é permanecer fiel mesmo quando tudo parece estar desabando. Tem crente frustrado porque Deus não cumpriu o que prometeram no púlpito. Mas espera aí, foi Deus que prometeu? Ou foi um pregador querendo aplauso? E enquanto você está aí tentando negociar com Deus uma bênção, o céu está esperando o seu arrependimento. Você não precisa de promessas de vitória carnal. Você precisa da verdade que liberta. E é por isso que esse vídeo existe. Sabe por que essa falsa promessa virou moda? Porque ela massageia o ego e anestesia a alma. O crente não quer mais ouvir sobre pecado, renúncia, santidade. Ele quer ouvir que vai vencer, que vai conquistar, que o milagre já está vindo, mesmo que ele nem tenha dobrado o joelho. E o pior, muitos líderes sabem disso e continuam alimentando essa fome de glória terrena, como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Fale a palavra certa, declare 7 vezes e pronto. Vitória garantida. Mas o verdadeiro evangelho não é para te colocar no palco. É para te colocar de joelhos. Não é sobre vencer no mundo, é sobre morrer para o mundo. E isso ninguém quer pregar, porque não dá curtida, não enche igreja, não movimenta oferta. Mas Jesus nunca prometeu aplausos. Ele prometeu rejeição. Ele disse: no mundo tereis aflições. Não talvez, não depende da fé, mas tereis. E completou: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Percebe a diferença? Ele não prometeu te livrar do vale. Ele prometeu andar com você dentro do vale. Ele não disse que você não ia chorar. Ele disse que enxugaria suas lágrimas. Então por que você ainda está buscando esse evangelho de vitrine, onde tudo é bênção e nada é cruz? Você não foi chamado para seguir promessas humanas. Você foi chamado para seguir um cordeiro que sangrou até a última gota, por você. E talvez seja por isso que hoje você se sente frustrado com a fé. Porque te prometeram um Jesus que resolveria tudo, mas não te apresentaram o Cristo que exige tudo. Você até ora, mas no fundo não sabe mais se está sendo ouvido. Vai para os cultos, mas volta para casa com aquele vazio que o louvor não preencheu. Porque disseram que era só decretar a vitória, mas esqueceram de dizer que você teria que negar a si mesmo. E aí você se culpa. Acha que está com pouca fé, que talvez Deus não te ama como os outros, que a promessa era só para quem é ungido. Mas não. A verdade é mais profunda. Te venderam um evangelho falso, um evangelho sem dor, sem cruz, sem arrependimento. Um evangelho onde Jesus é servo do seu plano, e não você, servo do plano dele. E sabe o que isso produz? Uma geração de crentes mimados, que se revoltam com Deus quando as coisas não saem como querem, que trocam de igreja como quem troca de roupa, que querem o céu, sem abandonar a velha vida. Só que o céu não é para quem quer vitória, o céu é para quem quer Cristo. E quer a qualquer custo. Essa é a realidade que quase ninguém tem coragem de pregar. O verdadeiro evangelho não te promete uma vida fácil, mas te promete vida eterna. Não diz que você nunca vai chorar, mas garante que nenhuma lágrima será em vão. Ele não te dá um palco, ele te entrega uma cruz. E nessa cruz, você aprende a morrer, para finalmente viver. É por isso que tantos estão frustrados, porque aceitaram uma promessa de vitórias sem renúncia. Mas o verdadeiro Cristo não prometeu vitórias terrenas. Ele prometeu estar com você até o fim, mesmo que tudo desabe. E aqui está a chave. Quando você entende o que Jesus realmente prometeu, sua fé para de desmoronar toda vez que a vida balança. Você deixa de ser aquele crente que corre atrás de milagres.
e se torna alguém que carrega a presença. Você não vive mais de palavras positivas, vive da palavra de Deus. Você para de tratar Deus como um funcionário espiritual e se rende como filho. Essa mudança é radical, e quem passa por ela nunca mais volta a ser o mesmo, porque entende que seguir Jesus não é uma fórmula para conquistar o mundo. É uma rendição completa a um reino que não é deste mundo. E é aí que o verdadeiro poder se manifesta. E se você pensa que isso é só teoria, me responde. Quantas vezes você se sentiu abandonado, sozinho, sem entender o propósito por trás da dor? Quantas vezes confiou em promessas que evaporaram ao primeiro vendaval? A verdade é que o evangelho de vitrine só sobrevive enquanto tudo vai bem, mas o evangelho da cruz permanece inabalável quando o inferno desaba sobre você. Quando você se entrega de verdade, não espera resultados instantâneos, espera um Deus fiel. Não vive de emoções passageiras, vive de um compromisso eterno. Esse é o ponto onde muitos desistem. Não porque Deus falhou, mas porque nunca conheceram o Deus que carrega o peso da cruz junto com você. Chegou a hora de deixar de ser espectador e se tornar protagonista da sua fé. Não procure atalhos que pintam vitória sem luta. Busque o caminho que molda caráter, que fortalece a alma e que prepara o seu coração para a eternidade. Porque a única promessa que importa não é a de prosperidade terrena, mas a de um lugar preparado por Cristo para os que negam a si mesmos e o seguem até o fim. Agora, pense comigo. Quantos de nós estamos vivendo um cristianismo de fachada? A promessa de Deus não é sobre um mundo perfeito, sem dor ou sofrimento, mas sobre a força que Ele nos dá para atravessar cada dificuldade. Se você já sentiu que essa promessa de vitória fácil está te enganando, chegou o momento de dar um basta. O evangelho verdadeiro não é o que te promete facilidades, é o que te promete força, sabedoria, paciência e a graça de Cristo para vencer as batalhas, por mais duras que sejam. A realidade é que muitas vezes buscamos atalhos, procuramos fórmulas mágicas e nos esquecemos da cruz, a qual é o centro da nossa fé. Jesus não veio para que a vida fosse fácil, mas para nos dar a vida eterna, mesmo que, por vezes, o preço disso seja alto. Ele não te prometeu uma vida sem dor. Ele prometeu estar contigo em cada passo, seja no monte ou no vale. E é no vale, onde a verdade é mais dura, onde você vai entender de fato o que significa segui-lo. Então, se você está cansado de viver uma fé de mentira, uma fé que só serve quando tudo vai bem, é hora de tomar uma decisão. Rejeite o evangelho superficial que você está ouvindo, que prega um Deus de vitórias momentâneas, e agarre a verdade da cruz, que te chama para renunciar a si mesmo, carregar sua cruz e seguir Jesus. É só quando você escolhe o verdadeiro evangelho que você se prepara para ver Deus agindo de uma maneira profunda e real na sua vida. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E não se engane mais. Essa falsa promessa de um evangelho fácil está custando a vida de muitas pessoas. Enquanto isso, o verdadeiro evangelho, que exige renúncia, fé e coragem, te oferece uma vida transformada, verdadeira e eterna. A escolha é sua. Ficar na zona de conforto, acreditando nas mentiras que te vendem, ou realmente se aprofundar no que Cristo tem para você. O convite está feito. A promessa de Cristo é muito mais do que vitórias fáceis. Ela é a promessa de ser transformado à sua imagem, de experimentar a sua presença nas horas difíceis e de um dia ouvir dele: bem feito, bom e fiel servo. Esse é o evangelho. Esse é o caminho. E ele já te mostrou o caminho. Agora, basta você decidir se vai caminhar por ele.